Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos refletir e iniciar uma investigação sobre a noção de conhecimento, ou, mais estritamente, sobre a unidade do real, ou o que é a realidade. Desde a mais tenra idade, temos os nossos comportamentos conformados psicologicamente para aprender conhecimentos variados, sejam por meios formais, como aqueles do jardim de infância, do colegial, das universidades, ou por meio de conhecimentos informais, aqueles advindos da sociedade. Tamanha é a força desse engajamento conformista. Esse agregado de conhecimentos forma nossas visões de mundo. Pense em noções como fé, justiça, direito, amor ou verdade. Perceba que, como seres sociais, estamos condicionados a pensar e refletir de acordo com aquilo que fomos alienados, seja por meio da religião, da política, das artes e de todas as outras formas culturais, que exercem influências profundas na estrutura da mente humana. Porém, a questão que se levanta é simples e carregada de complexidade. O que é a realidade? É por essa indagação que começamos nossa investigação. Por real, podemos dizer tudo aquilo que experimentamos pelos sentidos. Simples, não é mesmo? Porém, algo ainda não parece fazer sentido, e devemos continuar nossa investigação indo além da obviedade da definição. Se por realidade entendemos todo o conhecimento absorvido e aprendido pelos sentidos, então, por via de regra, podemos concluir que tudo aquilo que ouvimos, sentimos e vimos ao longo de nossa existência pode ser tido como real. O que é a realidade é uma das questões mais fundamentais da existência. O filósofo grego Platão, no livro 7 do Sua Obra República, versa com maestria e nos perturba quando nos faz refletir sobre a natureza do conhecimento e os fundamentos da realidade. Platão pede que imaginemos uma caverna, onde desde o nascimento, pessoas cresceram acorrentadas. Esses cativos não podiam sequer olhar para os lados devido à forma que estavam aprisionados. Nesse cenário, existia uma fogueira, uma parede e uma entrada. As únicas informações, conhecimentos e verdades que esses cativos experienciavam dentro da caverna eram aquelas que eles cresceram ouvindo, vendo e sentindo. Agora raciocine comigo. Quando pessoas, animais, trovões ou qualquer outras manifestações naturais ocorriam fora da caverna, as formas de fora dela reproduziam imagens nas paredes e criavam na mente dos prisioneiros noções, conceitos e ideias. Esse era o estado do conhecimento em que eles cresceram. Nessa linha de raciocínio, Platão pede que imaginemos que, num dado momento, um dos cativos consegue se soltar das correntes que o aprisionavam. Com o corpo dolorido devido aos anos amarrado, ele decide sair da caverna. Quando sai, com fortes dores nos olhos, pois nunca viu a luz, tem seus olhos cegados. Após dias se adaptando, começa a enxergar as primeiras formas fora da caverna. Vê as nuvens acima, os vastos campos, o azul quase vivo dos lagos e, enfim, a luz do sol. Uma forte sensação de assombro e perplexidade invade a mente do cativo. Platão nos leva a pensar que tudo aquilo que ele aprendeu quando estava dentro da caverna eram ilusões. Não eram reais, eram formas distorcidas da realidade. O cativo, comovido pelo estado de ignorância que os seus amigos estavam vivendo, decide voltar para libertar-se com seus companheiros. E para nossa surpresa, caros amigos, ao retornar à caverna, ele é assassinado. A caverna pode ser interpretada pela sociedade em que crescemos, ou qualquer ambiente em que estamos inseridos. As sombras reproduzidas nas paredes são apenas simulacros, fantasias e ilusões que aprendemos no decorrer da vida, tais como as sombras da religião, da política, entre tantas outras formas distorcidas que nunca sequer questionamos, apesar de aprendermos sem questionar como ovelhas num rebanho. Porém, a questão mais assombrosa pode ser a de que a principal prisão é a da nossa própria mente, e que nunca poderemos sair dessa caverna. Através dessa alegoria, o filósofo faz a distinção entre duas formas de conhecimento: a doxa, termo grego que significa o conhecimento baseado na opinião, aquele tido como certeza pelos presos da caverna, e o epistêmico, ou seja, o conhecimento baseado na pesquisa, reflexão e refutação. O conhecimento propriamente dito do cativo quando conheceu as coisas tais como elas eram fora da caverna. O filósofo, segundo Platão, é aquele que enxerga além de tudo que é óbvio, tendo como sempre a luz do sol como guia, ou o próprio conhecimento mesmo. O ceticismo nos levanta a dúvida dos limites do entendimento humano, da impossibilidade de chegar ao conhecimento do objeto, do ser em si. Se todo o conhecimento que dispomos são apreendidos pelos nossos sentidos, vemos que existe uma realidade externa a nós, fora de nossas atividades mentais.
A impossibilidade do conhecimento da realidade é mais problemática quando pensamos que não temos acesso à realidade externa a nós. Como bem argumentou o filósofo escocês David Hume, se a realidade é externa a nós, o que nos sobra? Talvez apenas sombras ou apenas simulacros. A fim de dificultar ainda mais nossa jornada sobre os fundamentos da realidade, irei trazer para aprofundar nossa investigação uma das mais belas alegorias chinesas, o conto do sábio chinês que sonhou ser uma borboleta. Era uma noite fresca na China antiga. Um amigo de Chuang Tzu foi procurá-lo numa estalagem local. Chegando lá, encontrou-o sentado numa mesa, bebericando seu chá com um semblante contemplativo. "Aí está você", disse o amigo de Chuang Tzu. "Achei que estivesse contando a todos mais de uma de suas histórias. Por que está tão calado?" "Há uma questão em minha mente", disse Chuang Tzu. "Uma questão sobre a existência." "Entendo. Você quer que eu lhe deixe sozinho com seus pensamentos?" "Não. Gostaria de compartilhar a você. Talvez você possa me ajudar com sua perspectiva." "Minha perspectiva é de pouco valor, mas ficarei contente em ouvir." Ele puxou uma cadeira. "Saí para uma caminhada no final da tarde", começou Chuang Tzu. "Fui até um dos meus lugares preferidos embaixo de uma grande árvore frondosa. Ali sentei e comecei a pensar no significado da vida. Estava tão fresco e agradável que logo relaxei e peguei no sono. Comecei então a sonhar que estava sobrevoando um belo campo florido. Olhei para trás e vi que tinha asas. Elas eram grandes e bonitas e se agitavam rapidamente. Eu havia me transformado numa borboleta. Senti uma enorme sensação de liberdade e alegria ao voar suavemente em qualquer direção que quisesse. Tudo nesse sonho parecia completamente real em todos os sentidos, tanto que, depois de um tempo, eu me esqueci por completo que um dia fora Chuang Tzu. Eu era simplesmente uma borboleta e nada mais. Eu tive sonhos em que voava, mas nunca como uma borboleta. O amigo respondeu: "Esse sonho me parece uma experiência maravilhosa." E foi. Mas, como todas as coisas, cedo ou tarde teve que acabar. Lentamente, acordei e percebi que eu era novamente Chuang Tzu. Isso é o que me intriga. Mas o que há de tão intrigante? Você teve um belo sonho, só isso. E se eu estiver sonhando agora? Essa conversa que estou tendo com você parece real, em todos os sentidos, assim como o meu sonho. Eu achei que era Chuang Tzu que tivesse sonhado ser uma borboleta. Mas e se eu sou uma borboleta que, agora mesmo, está sonhando ser Chuang Tzu? Bem, eu posso lhe afirmar que você é realmente Chuang Tzu e não uma borboleta. Chuang Tzu sorriu. Você pode ser simplesmente parte do meu sonho, nem mais nem menos real do que qualquer outra coisa. Assim, não há nada que você possa fazer para me ajudar a identificar a distinção entre ser Chuang Tzu e a borboleta. Essa, meu amigo, é a questão essencial sobre a transformação da existência. A questão ontológica e metafísica por excelência é: qual é o critério de demarcação epistêmica que confere realidade entre o sonho? Quem estava sonhando? A borboleta ou Chuang Tzu? Talvez não queremos saber. Creio que não somos reais. Ou será que somos? Não seríamos todos nós fantoches de Deus? Talvez marionete dentro de uma realidade paralela no tempo e espaço? Ou podemos estar vivendo numa espécie de show de Truman? Ou num cenário sociológico controlado? Você nunca sentiu isso? Que suas escolhas podem não ser suas? Ou que a teologia, ou seja puramente fantasia? Que nunca fomos livres? O livre-arbítrio nunca foi real? Deus não existe. Em última análise, não temos respostas para a nossa investigação cética. Talvez sejamos apenas, conforme o argumento do filósofo da mente Hilary Putnam, um cérebro dentro de uma cuba. Mas o que é o cérebro em uma cuba na prática? Imagine um cientista do mal, cujo conhecimento avançado permite-lhe remover o cérebro e colocá-lo em um tanque com todos os nutrientes que são necessários para manter o órgão vivo. Antes de seu cérebro ser removido, havia a recepção de sinais elétricos, através de neurônios em seu corpo. Agora, ele é colocado em um tanque no laboratório do cientista do mal e recebe sinais por estimulação elétrica provenientes de um computador. O cientista é capaz de estimular o seu cérebro de todo jeito que ele quer. Ele é capaz de criar uma impressão de que você está lendo um livro ou jogando um videogame, como se fossem os neurônios que estivessem transportando essa informação para o cérebro. Ele pode criar uma impressão de que você come seu almoço, lê um livro ou qualquer outra coisa. Não há nenhuma maneira de você perceber que você é um cérebro em uma cuba,
desde que a sua percepção do mundo é limitada ao seu cérebro. Se ele estiver danificado ou sob influência de drogas, podem ocorrer alucinações ou você pode ter uma visão distorcida de seu ambiente. O argumento de Bultmann, assim como a alegoria da caverna de Platão e o sonho de Sun Tzu, falam sobre a autonomia de uma realidade externa ao sujeito que cria um ambiente onde ele está inserido, fazendo que ele compreenda assim ou tenha uma percepção, uma construção cognitiva da realidade. Até aqui vimos argumentações e hipóteses filosóficas sobre a impossibilidade da certeza da realidade. Nesse sentido, dado o crescimento exponencial da ciência moderna, futurólogos, cientistas e escritores de ficção científica levaram essa problemática para o campo da realidade virtual, da robótica e da cibernética. Tomemos a história narrada no filme de ficção científica Matrix, especialmente no diálogo entre Neo e Morpheus sobre a natureza da realidade. Você já teve um sonho, Neo, em que você estava tão certo de que era real? E se você fosse incapaz de acordar desse sonho, como saberia a diferença entre o mundo do sonho e o mundo real? Após ser questionado e não ter resposta sobre o que é a Matrix, Morpheus revela a Neo que tudo aquilo ao seu redor era uma realidade virtual, um programa computacional que fundia a mente humana ao hardware de uma máquina que se alimentava dos seres humanos. A questão filosófica por excelência reside na ingenuidade do personagem Neo em acreditar que sua vida era real. Tudo ao seu redor era criado e sustentado por um programador. A sensação da chuva escorrendo na pele, a sensação de prazer erótico, o cansaço físico, a realidade como percebida pela maioria dos seres humanos, era na verdade uma construção virtual chamada Matrix. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando. Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Vemos como as indagações filosóficas sobre a realidade são cada vez mais exploradas pela ciência moderna e pela ficção científica. Na série Westworld, da HBO, vemos um despertar da consciência artificial de androides quase humanos. Maeva, num dado momento da história, inicia um diálogo que ilustra o poder assombroso da hipótese da impossibilidade da realidade e da certeza de que temos a nossa consciência sobre o conhecimento da realidade. Everything you do, it's because the engineers upstairs programmed you to do it. You don't have a choice. Nobody makes me do something I don't want to, sweetheart. Yeah, but it's part of your character. You're hard to get. Even when you say no to the guests, it's because you were made to. And you're like them, not like me. Right. Well, I can't exactly afford to go to the park, but yeah, I'm human, like the guests. How do you know? Because I know. I was born. You were made. Por mais inóspito e contraproducente que seja,
duvidarmos de tudo o que acreditamos ser real até o exato momento de nossas vidas, devemos questionar sempre. Vimos que existem argumentos plausíveis que corroboram nossa investigação. Mas qual conclusão que podemos tirar desse problema? Qual respostas podemos dar? Acredito que cabe a cada um de nós sairmos de nosso comodismo intelectual de nossas cavernas cotidianas e passarmos a refletir cada vez mais sobre tudo o que nos cerca. Seja quem é de direita, esquerda ou independente do aspecto político, seja no ateísmo ou no teísmo, crescemos acreditando que tudo isso é real. Talvez seja, talvez não. Nossa investigação não termina aqui. Ela irá continuar na vida de cada um de vocês que assistem esse vídeo. Pensando nessas questões, o filósofo escocês David Hume concluiu: a nossa razão deve ser considerada como uma espécie de causa cujo efeito natural é a verdade, mas um efeito tal que pode ser facilmente evitado pela instrução de outras causas e pela inconstância das nossas faculdades mentais. Dessa maneira, todo o conhecimento degenera em probabilidade. Essa probabilidade é maior ou menor segundo a nossa experiência da veracidade ou da falsidade do entendimento e segundo a simplicidade da complexidade da questão. Talvez não exista a verdade da realidade. Talvez a realidade não exista. Talvez o que exista seja apenas probabilidades. Até o próximo vídeo.